O artigo 111 da Lei Orgânica Estadual diz o seguinte, uma vez arquivado o inquérito civil, e o Conselho tendo homologado o arquivamento, o órgão do Ministério Público não pode promover a reabertura da investigação, a não ser que de outras provas novas, surjam e justifiquem a reabertura. Esta regra, ela não consta da lei federal. Esta regra consta da lei estadual do Ministério Público de São Paulo, artigo 111 da Lei Complementar Paulista 734 de 1993. Eu tenho uma crítica a fazer a esse artigo. Esse artigo é uma cópia do Código de Processo Penal, que estabelece que o inquérito policial, uma vez arquivado, não pode ser reaberto a não ser que surjam novas provas. Só que há uma diferença muito grande entre o inquérito policial e o inquérito civil. Eles têm semelhanças, eu dei toda a minha exposição em cima das semelhanças. Mas agora vamos falar algumas diferenças. O inquérito policial se destina a apurar uma infração cujo titular privativo para perseguir aquela infração em juízo é o Ministério Público. E se o Ministério Público não agir, ninguém pode fazer nada. Desde que o Ministério Público requeira o arquivamento dentro do prazo, não há possibilidade de alguém fazer coisa alguma. E além do mais, no inquérito civil, aliás, penal, policial, nós ainda estamos mexendo com o direito de liberdade da pessoa, que é uma das coisas mais sagradas da nossa civilização. As constituições começaram basicamente como garantias individuais em oposição ao poder soberano. Então é uma coisa tão séria, tão importante impedir o Estado de investir contra o indivíduo, que o Código de Processo Penal expressamente proíbe a investigação depois que o caso está arquivado, salvo se surjam novas provas. Vamos agora para o inquérito civil. É completamente diferente. No inquérito civil, o Ministério Público não é o único privativo. Nós não estamos mexendo com a liberdade das pessoas, e o arquivamento do inquérito civil não impede a propositura da ação pelos demais colegitimados. Então, por que impediria pelo próprio Ministério Público? A lei exige que o Ministério Público precise de nova prova. É uma coisa curiosa, porque se ele tiver feito um erro no arquivamento, ele não pode reabrir, e qualquer outra pessoa pode propor ação. É isso que diz a lei. Eu acho que a lei paulista se excedeu. Ela se excedeu primeiro porque, vejam que coisa importante, esta lei paulista não é uma lei comum. É a Lei Complementar 734 de 93. Que lei é esta? É a Lei de Organização do Ministério Público de São Paulo. Esta lei é de iniciativa de quem? Ela foi efetivamente uma lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público nunca teve na história do constitucionalismo brasileiro, ele nunca teve iniciativa de lei. Foi só a Constituição de 88 que lhe deu iniciativa de lei. E esta iniciativa de lei não é para qualquer lei. É como o Judiciário. O Judiciário tem iniciativa de lei, mas não de qualquer lei. O Judiciário não tem iniciativa de lei para alterar o Código Penal. O Ministério Público não tem iniciativa de lei para alterar o Código Civil. O Ministério Público tem iniciativa de algumas leis, em casos muito específicos, como, por exemplo, criação de cargos do Ministério Público, aumento de vencimentos do Ministério Público, organização do Ministério Público, atribuições dos órgãos do MP e carreira do Ministério Público. Então, os senhores pegam o artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, ele diz com todas as letras que a lei orgânica de cada Ministério Público tem iniciativa facultada ao Procurador-Geral para estabelecer a organização, atribuição e estatuto. O que é a organização? São os órgãos do MP, Procuradoria-Geral, Colégio, Conselho, Promotorias, Procuradorias e tal. E o que é atribuição? Atribuição dos órgãos. Estatuto, concurso de ingresso, carreira, promoções, aposentadoria, regime disciplinar. É isso. O que essa lei fez? Ela criou essa norma do artigo 111, que o inquérito civil não pode ser reaberto. Isso é organização do Ministério Público? Não, isso é organização do inquérito civil. Esta lei é inconstitucional, esse artigo. Então eu acredito que não há esse impedimento. Agora,
Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu, se fosse promotor e quisesse reabrir um inquérito civil, eu tomaria o cuidado de juntar uma prova nova para evitar que amanhã alguém trancasse todo o meu esforço. Ou então eu sugeriria a um aliado, a uma associação civil que propusesse essa ação, porque o promotor errou e não é motivo isto para que o erro do promotor não é motivo para que o direito coletivo, o direito ao meio ambiente fique indefeso por causa de um erro de um promotor.